terra. Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria poder vê-los aqui e eu imagino que essa alegria maior deve ser da parte do nosso Deus. Nós estamos aqui respondendo a um chamado, a uma convocação do nosso Senhor. Como eu disse no domingo, aqui nessa noite, pode ter certeza, é porque providencialmente o Senhor te trouxe. Nós atendemos e muitas das vezes nem sabemos a razão interna de nós termos feito isso, mas certamente é Deus que nos trouxe aqui, pela sua graça, pela sua misericórdia, para nós prestarmos um culto a Ele, em espírito e em verdade. Então é isso que nós vamos procurar realizar nessa noite. Deus fala, a gente responde em cânticos, nós respondemos em adoração, nós respondemos em contrição, seja nos momentos da nossa confissão de pecados, de maneira que nenhuma das partes, nem o nosso Deus, nem nós que aqui estamos, ficaremos de uma forma passiva, mas todos nós, ativamente, nós vamos louvar e engrandecer a esse Deus maravilhoso. Eu quero convidá-los nessa abertura de culto, a abrir a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo de número 1, do versículo 1 até o 4, com essa passagem bíblica, essa perícope que nós vamos pegar como meditação para o culto ao nosso Deus nessa noite. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 4, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Amém, meus irmãos? Então é a esse Deus, a esse Cristo, que diz aqui a palavra que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. É para Ele, para a glória dEle, para o enaltecimento dEle, que nós vamos prestar este culto. Santo Deus, glória ao Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para bendizer, exaltar o Senhor. Exaltá-lo, Deus querido, pela beleza da Tua santidade. Exaltá-lo, Deus grandioso, por sabermos quem Tu és, porque o Senhor se revelou. Um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus justo, um Deus santo, um Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, de maneira que um pardal que cai morto não foge ao Teu controle, um reino que se levanta ou que é abatido, um dia que se inicia e que termina, ou os nossos dias, os nossos anos aqui nesta terra, todos eles já estão contados, todos eles já estão controlados pelo Senhor. Ó Deus majestoso, que está sentado sobre um alto e um sublime trono, nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar, para engrandecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, Senhor, que naquele grande dia, como diz a Tua palavra, que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Ele é Deus, que tem esse nome acima de todos os outros, nós já o fazemos hoje. Pela Tua graça, nós já reconhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo como cabeça, como sacerdote, o profeta, o rei, como juiz deste mundo. Receba, soberano Deus, todos os louvores, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, esse cântico Vinde, aflitos pecadores. Vamos cantar louvando e enaltecendo o nome do nosso Senhor. Cante conosco. Vinde, aflitos pecadores, cheios de tristeza e dor, a Jesus
nos redime com instante eterno amor. Vinde ao crentes redimidos, vinde a Cristo Redentor, sempre juntos com Madeiro, contemplar o Salvador, contemplar o Salvador. Vinde pobres e famintos, perdidos buscar, fé digna toda graça, só em Cristo procurar. A consciência despreocupada, decidido de favor de Jesus, meu prometido, já morri, seu Criador. Contemplar o Salvador, contemplar o Salvador, e Jesus desencarnado, ele é o cego sofredor, estrela de um lado, mostra o sangue redentor. Vinde ao crentes redimidos, vinde a Cristo Redentor, sempre juntos no Madeiro, contemplar o Salvador, contemplar. Mais uma vez, vinde a crentes, vinde ao crentes redimidos, vinde a Cristo Redentor, sempre juntos no Madeiro, contemplar o Salvador, contemplar o Salvador. Amém, meus irmãos? Vinde ao crentes redimidos, vinde a Cristo, o Redentor, sempre junto com o Madeiro, contemplai o Salvador, contemplai o Salvador. Se coloque de pé, você que pode, abra a palavra do Senhor, vamos fazer uma leitura alternada, lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo 25. Mateus, capítulo 11, a leitura oficial dessa noite, versículo de número 25, um texto muito conhecido, até o 30. Eu vou ler o primeiro versículo e toda a igreja o versículo seguinte, até nós chegarmos ao 30. Mateus 11, 25. Porque aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Vamos todos ler juntos o verso 28 e 20, verso 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém, igreja? Vinde a mim.
Há um chamado. As Sagradas Escrituras falam que há um chamado externo. Muitos são chamados. De fato, o Senhor tem chamado de uma forma externa várias pessoas do mundo, através da pregação do Evangelho, seja na rádio, seja pela televisão, mas esse chamado externo ele não muda. O que muda é aquele chamado interno, é onde o Espírito de Deus, ele fala conosco, ele abre o nosso coração, ele tira as escamas dos nossos olhos, ele faz com que a gente veja, com que a gente contemple pela fé o nosso Senhor Jesus Cristo. Se hoje, meu irmão e minha irmã, se Deus falar contigo, se o Senhor te chamar, venha para Ele. Fale com o teu Deus, adore-o em espírito e em verdade. Coloque a sua fé somente nesse Deus bendito. Vamos todos juntos, em uníssono, cantarmos esse hino. Hino de número 93, Firmeza na Fé. Vamos cantar. Somente por minha fé, na graça certa de Jesus, o sacrifício redentor do sangue do Cordeiro, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não me posso apacitar, é pela fé que vou viver. Cada transa suportar, eu hei de confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é gloriosa, abre o braço temporal, ao observar a negação, e fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aproveita sua e com Ele encontrar, e com os salvos cantarei, como eterna grande. A minha fé e o meu estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Mais uma vez a minha fé. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Meus irmãos, aqueles que podem, ainda fique de pé. Se você não puder, se assente, tá? Mas se puderem, nós vamos nesse momento ler a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo de número 8, no seu primeiro parágrafo, que está falando sobre Cristo e o mediador. Veja o que os nossos irmãos, eles falaram sobre qual é o papel do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para nós, para a igreja? Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então vejam que o nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que é o dono desta igreja, Ele é o cabeça, Ele é o sacerdote, é o profeta, é o rei, é o juiz deste mundo. E Deus, na sua infinita graça, deu um povo para Ele, como diz aqui o texto, para no seu devido tempo ser por Ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Eu espero, meu querido irmão, que você tenha
essa certeza, esta convicção, não pautado em si mesmo, mas pautado naquilo que Ele fez. Que você é um desses aqui. Uma pessoa que é remida, que é chamada, que é justificada, que é santificada e que será glorificada. E que pela ótica do Senhor, que não está preso ao tempo, Ele já lhe vê como uma pessoa glorificada em Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda de pé, vamos cantar o hino de número 52, celebrando ao nosso Senhor Jesus Cristo por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Saudai o nome de Jesus, anjos adorar, anjos adorar, ao Rei que se humilhou na cruz com glória. Grande coral. Glória, 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 coroar. Glória de graça de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroar. Bem-vindos. Ao ver a voz de Senhor, com glória, 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 coroar. Com asas, corpos e nações, alguém divino honrar, a quem Jesus ensinou com glória, 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 com glória, 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 com glória, coroar. Amém, meus irmãos. Vamos aproveitar esse momento que estamos falando de Cristo Jesus. Vamos confessar a Ele os nossos pecados. Vamos falar tudo aquilo que nós fizemos que foi ofensivo, repugnante, se nós ofendemos o próximo. Lembre da série de sermões sobre os 10 mandamentos, o nosso relacionamento com Deus, que são os 4 primeiros, e os 6 últimos, que é o nosso relacionamento com o próximo. Quem aqui não quebrou nenhum dos mandamentos? Seja desonrando um pai, uma mãe, de repente furtando, não somente pegando alguma coisa, mas roubando algo como uma reputação, ou cobiçando algo que não é seu. Provavelmente, alguns daqueles mandamentos ali, nós erramos. Então quero convidá-lo, se assente, que você possa agora, eu também farei o mesmo, nós vamos abrir o nosso coração, falar com o nosso Deus, pedir a Ele perdão por cada pecado que nós fizemos. Falemos com o nosso Deus.
Santo Deus, compadece, Senhor, de cada um de nós, daqueles também que estão em casa. Compadece, Senhor, segundo a tua fidelidade pactual, segundo a multidão das tuas misericórdias, Deus. Apague, Senhor, todas as nossas transgressões. Lava-nos, ó Santo Deus, completamente das nossas iniquidades e purifica-nos, Senhor Deus, dos nossos pecados tão cruéis. Ó Senhor, nós conhecemos, Senhor Deus, as nossas transgressões, sabemos que os nossos pecados estão sempre diante de nós. Por isso, Deus, assim como Davi falou lá atrás, nós também nessa noite, Senhor, não estamos aqui para justificar, assim como foi feito ali por intermédio de Saul, mas queremos ter a atitude de Davi, Senhor, quando ele disse: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Deus, nós pecamos, Senhor, contra Ti. Pecamos contra Ti somente, fizemos o que é mal perante os Teus olhos. De maneira, Senhor soberano, que serás tido por justo no Teu falar e puro no Teu julgar. Deus, nós confessamos aqui a Tua igreja, que nós nascemos da iniquidade e em pecado nós fomos concebidos pela nossa mãe. Tu, Senhor, te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, fazes conhecer a sabedoria. Purifica-nos, ó Deus, com esopo e ficaremos limpos. Lava-nos e ficaremos mais alto que a neve. Faz-nos, ó Deus, ouvir com júbilo e alegria a tua voz, para que exultem os nossos ossos que tu esmagastes. Ó Deus querido, cria em cada um de nós, Senhor, um coração puro. Renova dentro de nós um espírito inabalável. Não repulse, Senhor, de nós a tua presença, e nem retires, ó Deus querido, de nenhum de nós o teu santo e bendito Espírito, e restitui-nos, ó Senhor, a alegria da tua salvação. Perdoa o teu povo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, você que trouxe também como ato de adoração, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu quero pedir que você se coloque de pé, venha um por um, para a gente não formar uma fila, tá? Deposite ali no gasofilácio e depois volte para o seu assento, em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Família bonita, sejam bem-vindos. E passa rápido, nem olha o tamanho. Glória a Deus. Irmãos, não, pode trazer aqui, depois nós vamos fazer a leitura. Quero pedir, enquanto os irmãos estão vindo aqui, que você já se coloque de pé, por favor, para a gente fazer a leitura da palavra do nosso Deus. Está lá em Colossenses. Eu vou ler com vocês aqui, na verdade eu vou ler e quero que vocês acompanhem, o versículo 13 em diante, mas eu vou tentar expor todo esse capítulo, depois eu volto lá no versículo de número 1. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Colossenses 1, 13. Já deixa aberta aí a sua palavra. Diz assim a
palavra do nosso Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Querido Deus, nós bendizemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Ele, Deus querido, a imagem do Senhor, o primogênito de toda a criação. É nele, Senhor Deus, que todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Meu Senhor Jesus Cristo, o Senhor fala que nós devemos orar no teu nome, pois tu és o nosso mediador. Eu oro agora, Deus, rogando, meu Senhor Jesus Cristo, que o Senhor interceda ao Pai, para que nesta noite nós possamos entender essa palavra, que essa palavra possa descer como um raio no nosso coração, que essa palavra, Senhor Deus, venha mostrar a magnitude, a amplitude, a glória, a majestade do nosso Senhor, de tu, Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, Deus, nós queremos aqui nos admirar mais e mais na profundeza do teu ser. Fale conosco, meu Senhor, em Cristo Jesus, que eu lhe peço. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Irmãos, mais uma vez, boa noite a todos, a graça e a paz. Nós vamos iniciar uma nova série de sermões à noite. Nós vamos começar agora uma sequência de pregações numa carta pequena, que tem apenas 4 capítulos, mas que é de extrema importância, que é a carta que foi escrita a esta igreja, a igreja de Colossos. Uma igreja que tinha toda uma necessidade naquela época e que entenderam a primazia e a supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu alvo e o alvo do conselho desta igreja é que nós compreendamos a Bíblia não pegando-a de forma fragmentada. Você pegando um texto isolado, pega um texto ali, depois pega outro texto lá na ponta. A ideia é a gente pegar o livro como um todo, entender o que o apóstolo, o que o profeta, o que o patriarca, seja quem quer que esteja falando nas Escrituras, o que foi falado dentro do seu contexto. E aí a nossa ideia, e por isso eu quero já chamar a sua atenção, para que você não perca esses sermões. Nós estamos fazendo o quê? Na parte da manhã, pregações do Antigo Testamento, e na parte da noite, pregações do Novo. Então a ideia é fazer com que a igreja compreenda a Bíblia como um todo, e entender que existe uma conexão na Bíblia.
A Bíblia não é uma concha de retalhos. A Bíblia não é uma emenda no qual os autores estão falando assuntos desconectados. Pelo contrário, ainda que sejam 40 autores, mas existe um único autor por detrás de todos eles, que é o Espírito Santo, guiando cada um deles para falar a mesma coisa. Por isso que nós vemos esta unidade nas Sagradas Escrituras. Então, desde já, nós que vamos começar agora aqui essa exposição nessa carta, leia na sua casa, estude na sua casa, leia para os seus filhos. Ao sair daqui, depois da exposição, depois do culto, converse sobre o que foi falado, converse durante a semana, medite em cada texto que nós vamos falar aqui. Primeiro eu quero, irmãos, trazer para nós aqui algumas informações históricas dessa carta que nós vamos começar a estudar. Essa carta, ela é considerada como uma das epístolas da prisão. Paulo estava preso. Paulo estava lá na prisão de Roma, como está registrado no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Paulo estava preso e essa igreja, ela foi fundada não por ele, mas a carta foi escrita pelo apóstolo quando ele estava lá. Para nós entendermos, a gente tem que voltar um pouquinho, antes da prisão de Paulo. Lá em Atos, capítulo 19, fala-nos sobre um grande avivamento que ocorreu em Éfeso. Um mega avivamento. Várias pessoas se converteram naquela região. Diz a palavra do Senhor que curas ali era o que mais ocorria. As pessoas pegavam os seus lenços e levavam até o apóstolo Paulo, e os enfermos eram curados naquela época. Só que fala ali também que era um lugar muito preso ao misticismo, ao paganismo, de maneira que quando o evangelho chegou naquele lugar e houve ali uma grande efusão do Espírito, diz que a maioria desses líderes pagãos, eles se converteram, pegavam suas bibliotecas caríssimas, que tinham gastado fortunas com aquilo ali, e queimavam tudo diante da praça pública. Imagine que grande testemunho deveria ser aquilo ali. Aquele homem que era um feiticeiro, muito conhecido, muito renomado, daqui a pouco, cadê ele? Está lá na praça, queimando tudo, diante de todos, e falando do nome de Jesus Cristo, reconhecendo Cristo como Salvador. Ali nasceu a igreja em Éfeso, mas ali também converteram várias pessoas, e dentre elas, um homem chamado Epáfras. Epáfras foi um homem que se converteu naquele lugar. E logo após a sua conversão, ele foi para uma cidade próxima a Éfeso, que é a cidade de Colossos. Chegando lá em Colossos, o que ele fez? Ele plantou a igreja, ele fez com a graça de Deus com que uma igreja nascesse, e ali ele começou então a trabalhar no plantio daquela igreja. Várias pessoas se converteram ali, várias experiências ocorreram naquele lugar, só que a gente sabe que igreja não é só mar de rosas. Igreja também acontece problemas, adversidades. Igreja tem tudo isso, a começar por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades de relacionamentos. Só que o problema que começou a ocorrer na igreja de Colossos foi o problema sobre pecado de heresias. Algumas heresias começaram a entrar dentro desta igreja, que começou a ficar um pouco difícil para aquele jovem pastor. Quais eram os problemas? Primeiro deles era o problema com os judaizantes. Os judaizantes era aquele grupo, quero relembrá-los, aquele grupo que reconhecia Cristo como Salvador, acreditava que ele era o Messias, mas não se contentava nele como o seu único e suficiente Salvador. Para eles a salvação não era somente por Cristo, era Cristo mais alguma coisa. Então, como eles eram judeus, eles achavam que para ser salvo tinha que ter Jesus mais a circuncisão, Jesus mais o sábado, Jesus mais a lei, Jesus mais todas aquelas festas judaicas. E isso foi um grande problema naquela época. Foi um problema tão grande que o apóstolo Paulo, escrevendo às igrejas da Galácia, ele disse que se nós mesmos, ou um anjo, descer do céu e anunciar um outro evangelho, além daquele que nós já vos anunciamos, que seja anátema.
Paulo lançou uma maldição dizendo que seja maldito todo aquele que trouxer um evangelho diferente do nosso. E qual era o evangelho pregado por Paulo? O evangelho que somente Cristo salva. Que Cristo é suficiente para todos nós. Só que naquela época, infelizmente, esse grupo começou a distorcer. A guisar aqui de introdução e de ressalva, vale a gente ponderar sobre um ponto. O fato daquele grupo ali achar que para serem salvos tinha que ter Cristo mais a lei, eles estavam errados, não quer dizer com isso que nós devemos rejeitar a lei. A gente tem que tomar muito cuidado no nosso pronunciar, porque pode ser que ao falarmos daquele grupo, fique aí na sua mente o seguinte: pastor, então quer dizer que o senhor está dizendo que os judaizantes tinham Jesus mais a lei, e é errado, então eu só tenho que ter Jesus e lei para mim não vale mais nada. Não estou dizendo isso. Para nós, o que eu estou dizendo é que a lei, no que diz respeito à minha e à tua salvação, nós somos incapazes de guardarmos a lei para sermos salvos. Ninguém aqui vai conseguir. Tiago diz que aquele que quiser guardar a lei, mas tropeçar em um só ponto, ele torna culpado de toda ela. Então, nós não guardamos a lei para sermos salvos. Na verdade, se você é um cristão, você deve voltar-se para a lei porque você é salvo. Você deve voltar para a lei porque, a princípio, a lei mostrava quão miserável e pecador você é. A lei ela veio para reluzir isto, mas Cristo cumpre a lei no nosso lugar. E agora a gente volta para a lei com muito prazer, a lei moral de Deus. A gente volta com gratidão, como se fosse um grande deleite para nós. Mas aquele grupo não estava fazendo isso. Aquele grupo era um grupo legalista. Mas havia um outro grupo também na igreja de Colossos, que era um grupo que ele filosofava, que era chamado de gnósticos. Quem eram os gnósticos? Gnóstico vem de gnosis, que significa conhecimento. Eles achavam, um grupo dentro dessa igreja, que o conhecimento que eles tinham era um conhecimento superior ao conhecimento dado aos profetas e aos apóstolos, melhor dizendo. Achavam que eles estavam em superioridade a eles. Então começaram com isso a ensinar uma série de besteira. Começaram a achar que eles tinham novas revelações dadas pelo Senhor. Começaram a ensinar que o corpo, a matéria é má. Essa era uma das coisas que eles ensinavam naquela época. O corpo é mau. O que importa na concepção deles é o espírito. Se o espírito quer o bom, então eu vou me encher de conhecimento para alimentar o meu espírito, e em relação ao meu corpo, não importa o que eu faça com ele. Se eu beber demais, se eu comer demais, se eu retalhar todo o meu corpo, rasgar o meu corpo, se eu feri-lo todo, se de repente me der uma louca e falar bem assim, o corpo não é bom, logo o sexo está relacionado ao corpo, então nós não vamos mais aderir à sexualidade dentro do casamento. A comida, ela não é tão boa porque é alimento para o corpo, então vamos deixar de comer algumas coisas. Esse grupo começou a ensinar isso. O teu corpo é mau, abstenha-se disso, abstenha-se daquilo. Começaram a trazer uma série de doutrinas erradas para dentro da igreja. Então essa igreja aqui era uma igreja híbrida, uma igreja misturada, era como se fosse uma salada de fruta teológica. Você tinha aqueles que queriam trazer novas revelações, você tinha na igreja aqueles que eram legalistas e aqueles que eram voltados para a filosofia. E todos esses grupos diziam que era de Cristo. Aí que era o grande problema. O judeu falava, eu reconheço Cristo. O gnóstico falava, eu também o reconheço. E enquanto isso, o pastor Epáfras estava ali doidinho diante daquela situação. Então o que ele fez? Diante dessa situação difícil da igreja, Epáfras, ele então viaja para Roma, aonde o apóstolo Paulo estava preso, e vai se encontrar com ele, tanto para vê-lo, tanto para ajudar o apóstolo Paulo no momento difícil da sua prisão, mas também para pedir uma orientação para aquele que foi o seu pai na fé. Paulo então chega lá,
o Epáfras chega lá até o apóstolo Paulo, e Paulo então pega e orienta-o, e nessa orientação que Paulo dá para Epáfras, então ele pega e manda essa carta que está diante de nós. Então essa carta aqui é a orientação do apóstolo Paulo para Epáfras, que é o pastor daquela igreja, para ele solucionar com a graça de Deus o problema que estava acontecendo lá. Abra aí, meus irmãos, lá no último capítulo, no capítulo de número 4, no versículo de número 16, que Paulo vai mostrar qual era o objetivo desta carta que ele mandou por Epáfras. O que Paulo queria que fosse feito em relação a esta carta? Ele diz aí no verso 16: e uma vez lida esta epístola, qual epístola? Que ele mandou por Epáfras, perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E ao dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Ou seja, Paulo mandou duas cartas por intermédio de Epáfras. Uma carta que deveria ser na igreja de Colossos e uma outra carta que deveria ser lida na igreja de Laodiceia. Não existe essa carta da igreja de Laodiceia. Essa carta foi perdida. Então, se ela tivesse sido mantida, provavelmente nós teríamos aí mais uma epístola, só que essa não chegou para nós através do cano, ok? Então, irmãos, diante dessas informações introdutórias, eu quero tratar com vocês sobre o capítulo 1, porque nós vamos ver que a epístola como um todo, ela tem um tema. Paulo quis combater essas heresias gnósticas, essas heresias judaizantes, com o único antídoto que é capaz: a supremacia de Jesus Cristo. Então toda a carta, nos seus 4 capítulos, nas suas várias discussões, vai ter um grande ponto. O ponto é: Cristo é suficiente para todas as situações. Vamos então acompanhar a exposição de todo este capítulo, ou melhor, até o capítulo de número 23. Olhe para o versículo de número 1. Paulo começa aqui, o versículo de número 1 do capítulo 1, se identificando como costumeiramente ele fazia. Ele diz aí, Paulo, e depois ele pega e diz qual é o seu título eclesiástico. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Vejam que Paulo aqui, diferentemente daquilo que muitas pessoas fazem hoje, ele não está colocando o seu título eclesiástico a nível de vaidade. Ele não está aqui dizendo, eu, Paulo, sou um apóstolo de Cristo Jesus. Não estava se gabando. Mas por que ele coloca apóstolo logo no começo? Porque Paulo estava sendo contraditado por alguns falsos líderes daquela época. Veja a luta que Paulo passava. Algumas pessoas olhavam para ele e diziam, ele é falso. Ele não é um apóstolo verdadeiro. Por que ele não é? Ele não andou com a coluna. Ele não estava com Pedro, com Tiago, com João. Ele não viu Cristo. Ele não estava lá no começo. Então algumas pessoas queriam desmerecê-lo. E aí Paulo, na maioria das suas cartas, ele faz questão de iniciar dizendo que ele é um apóstolo sim, mas ele é um apóstolo de verdade. Não é um apóstolo autocomissionado, mas é um apóstolo pela vontade de Deus. Foi Deus que o levantou. Então quem está escrevendo aqui essa carta, ou quem está ditando a autoria, é uma autoria apostólica. Tem todo o peso. Paulo ele estava carregando ali aquilo que nós chamamos de um shaliá. Shaliá era um nome que era dado aos representantes judeus no Antigo Testamento. Era uma espécie de um delegado, uma pessoa que estava autorizada para falar no nome de outro. Só que aqui ele está autorizado para falar no nome de Cristo. De maneira que a palavra dele tem tanto peso quanto a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque ele está representando. Agora vejam que Paulo, nesse início da carta, ele diz com quem ele estava. Ele fala que ele estava com Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Provavelmente, e aí se você se lembrar da exposição que nós fizemos de Filipenses, lembram que a igreja de Filipos
mandaram Epafrodito para ajudar Paulo, que estava lá na prisão, e eles queriam o quê? Queriam que Epafrodito ficasse lá e que Timóteo viesse para cuidar de Filipos. Então mostra, veja a harmonia das cartas, aquilo que é mostrado lá na igreja de Filipos, também é ressaltado aqui. Timóteo estava com Paulo, lá na prisão, ajudando Paulo, chorando com Paulo, sorrindo com Paulo, cuidando do seu pai na fé. Depois disso, então, dessa saudação, e provavelmente foi Timóteo que escreveu a carta. Por que foi Timóteo que escreveu? Paulo tinha um problema de vista. Alguns vão falar que Paulo era quase cego. A maioria das cartas, ele apenas assinava lá no final. Então pode ser que essa carta aqui, ela tenha sido escrita por Timóteo e ditada por Paulo. Agora Paulo vai falar para quem ele está escrevendo no verso 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. Observe, irmãos, e aqui o reverendo Augusto Nicodemos, ele conseguiu captar muito bem esta ideia de que, a despeito desta igreja ter problema com os gnósticos, ter problema com os judaizantes, está infiltrada por várias heresias dentro dela, ela ainda era considerada como uma igreja pelo apóstolo Paulo. Com todo o problema que eles estavam passando, eles não apostataram da fé, porque Paulo faz questão de chamá-los de quê? Santos e fiéis irmãos em Cristo. É igual quando você olha para a carta de Corinto. Que igreja, no que diz respeito aos homens, que igreja bagunçada era aquela? Uma igreja que tinha problema de litígio, tinha problema de incesto, tinha problema de dons espirituais, tinha problema de panelinha, tinha problema de fofoca, problema com dons, problema com ceia, problema com tudo. Mas mesmo com todos aqueles problemas, Paulo faz questão de falar, na abertura da carta, a igreja de Deus que está em Corinto. Mesmo com todas aquelas lutas, ainda é considerada como igreja. Por isso, meu irmão, tome muito cuidado ao se referir à igreja do Senhor. Por mais que nós sejamos pecadores e por mais que estejamos nessa luta, cuidado antes de você apontar o seu dedo e começar a falar alguma coisa. Veja que um apóstolo que está escrevendo para uma igreja cheia de problemas, ele faz questão de falar: eles são santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus. A partir do verso 3 até o versículo de número 8, o que Paulo vai fazer aqui? Paulo, ele vai orar por aquela igreja, a igreja que não foi ele que plantou. A igreja de Colossos foi plantada por Epáfras, mas Paulo se preocupava também com ela. E o que Paulo vai fazer aqui? Ele vai dar graças a Deus por aquilo que eu denominei como a tríade cristã. Qual é a tríade cristã? 3 aspectos de uma igreja verdadeira. A igreja tem que ter fé, tem que ter amor e tem que ter esperança. Apesar de tudo que essa igreja estava passando, Paulo ora pelas notícias que ele recebeu de Epáfras, daquela igreja, e não olha somente para o lado ruim, mas ele olha também para as virtudes que aqueles irmãos têm em Cristo Jesus. Ele observa que, a despeito de tudo isso, há neles fé, amor e esperança. Olhe para o texto: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, observe que Paulo, ele ora por 3 coisas. Eu dou graças a Deus, eu oro por vocês, porque eu ouvi que vocês têm fé, que vocês têm amor e que vocês têm esperança. Se nós não tivermos isso, a gente está perdido. Igreja tem que ter fé. Igreja é pautada desde aquilo que nós cantamos hoje aqui nessa noite, que nós colocamos a nossa fé no Senhor.
Nós temos tem que ter fé em Cristo. Nós temos que viver, andar, não somente por aquilo que está diante dos nossos olhos. Não somente temos fé no nosso Senhor, mas temos também fé na palavra do nosso Deus. Andamos por fé, andamos em confiança, estamos passando por luta, estamos passando por uma adversidade na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, seja o que for, os nossos olhos têm que estar pautados nas esperanças que nós temos em Cristo. Os nossos olhos têm que estar pautados no Senhor. Igreja vive por fé. Igreja tem que ter fé, e Paulo louva eles por isso. Mas igreja também tem que ter amor. E aqui eu vejo, irmãos, como que a Bíblia, ela está sintonizada, como que a Bíblia, ela é um mandamento ligado ao outro. Lembra lá dos 10 mandamentos que estamos estudando? Os 4 primeiros, como você se relaciona com Deus. Os 6 últimos, como você se relaciona com o próximo. E como é que nós nos relacionamos com o próximo? Não é somente dizendo eu te amo. Não é só falando eu amo, mas esse amor, ele é expressado em fatos, em atitudes. E pelos mandamentos lá, se você ama, você vai honrar teu pai e tua mãe, você não vai matar, você não vai furtar, você não vai cobiçar, você não vai levantar um falso testemunho. Essa é a expressão do amor que o apóstolo Paulo aqui, ele coloca. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então havia um amor de reciprocidade, um amor entre eles, uma harmonia entre a igreja. Mas a terceira tríade cristã entre eles está no verso 5, que Paulo diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Ele ora então pela fé deles que eles tinham, pelo amor e pela esperança. Aqui, irmãos, preste muita atenção, aqui está o telos. Telos é um termo grego que significa fim. Aqui está a finalidade do cristianismo. O crente vive por fé, o crente ama o próximo, ama o seu irmão, e o crente, ele tem esperança. O crente, a visão dele vai além do coronavírus. A visão dele vai além de um problema na economia do país. Vai além de um problema que está acontecendo na tua casa. O crente tem uma esperança que está preservada nos céus. E que esperança é essa? Cristo vai voltar. É como que se o nosso olhar, ele transpassa céus e terra, ele vai longe. Nós vivemos por essa ótica, sabendo que tudo passará e o nosso Cristo voltará. É por isso que somos cristãos, é isso que temos que ensinar aos nossos filhos. Tenha fé, ame, mas tenha esperança. E essa esperança aqui, irmãos, não é uma esperança vaga, não é uma esperança que é uma coisa assim que você não sabe se vai acontecer, mas na verdade no texto grego, a palavra esperança é uma segurança, é uma certeza. O crente tem certeza que o Senhor dele vai voltar. Ele anela por isso, ele sabe que vai passar, ele pode estar gemendo, ele pode estar sofrendo, ele pode estar chorando, ele pode ter perdido tudo, mas ele sabe, eu tenho uma esperança que está preservada nos céus, o meu Senhor, o meu Redentor vai voltar. Se essa era a esperança de Jó lá no Antigo Testamento, um homem que não tinha visto ainda Cristo, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aí quando a gente chega no período do Novo Testamento, os cristãos olham para trás e falam: o meu Redentor já veio, mas agora o meu Redentor vai voltar uma segunda vez. Vivam por fé, vivam em amor e vivam por esperança. Agora, irmãos, isso que eu estou passando para vocês aqui foi ensinado pelo pastor Epáfras. Que pastor abençoado! Pastor que ensina a igreja. Por quê que a gente pode dizer que ele ensinou? Olhe para o verso de número 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós,
como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras. O evangelho chegou para aqueles homens, por isso que Paulo, ainda que a igreja tenha problema, Paulo pode virar para aquela igreja e falar: eu louvo a Deus, porque vocês têm fé, vocês têm amor e vocês têm esperança. Mas em outras palavras, Paulo também estava dizendo: eu louvo a Deus pelo pastor que vocês têm, porque está ensinando vocês. Essa palavra, esse entendimento que se tem, chegou por intermédio de Epáfras. Igreja tem que ser ensinada. Se nós não ensinarmos, o mundo vai ensinar. Se nós não falarmos o verdadeiro evangelho, o falso evangelho já está sendo disseminado há muito. Agora vejam que depois disso, o apóstolo Paulo então, a partir do verso 9 até o versículo de número 12, ele vai mais uma vez orar. Veja como que esse homem ora. Mas ele vai orar, meus irmãos, sobre 4 questões. E essas 4 questões que o apóstolo Paulo vai orar tem a ver com o problema que ele estava passando. Preste muita atenção aqui. Cada palavra que está aqui, ela tem a sua importância para nós hoje, com certeza. Mas só que eu não posso pegar a Bíblia e primeiro trazê-la para o meu contexto. Primeiro eu tenho que pegar a Bíblia e entender o que ela quis dizer lá para aquela época, para aquele cenário, para aquele auditório, e depois eu devo trazê-la para os nossos dias. Então, você só vai entender esta oração se você compreender o problema da igreja de Colossos, tá? Então, qual era o problema? Lembre, eles tinham problema com os judaizantes e tinham problema com aquele grupo que achava que conhecia mais até que os apóstolos. Diante disso, Paulo então ora a seguinte questão, verso 9: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Por quê? E de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Sabe qual é a primeira coisa que Paulo ora? Não é: estou orando pelo carro, estou orando por uma casa na tua vida, estou orando por alguma propriedade, estou orando. A primeira coisa que Paulo ora não é por uma prosperidade na vida daquele povo. Paulo faz a primeira oração dele para que aquela igreja transborde de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essa é a oração do apóstolo. Eu estou orando por vocês para que Deus dê vocês conhecimento, entendimento espiritual e sabedoria para vocês. Por que Paulo está orando para aquele povo ter entendimento? Porque eles estavam passando por um momento difícil, de heresia. Paulo queria que Deus desse segurança para aquela igreja, que aquele povo deixasse de ser menino e se tornasse um povo adulto na fé, um povo maduro. Irmãos, eu acredito que todo pastor que se preze, ele se preocupa com isso. A nossa visão, a gente olha para a igreja e conseguimos reconhecer, às vezes pelo contato, pela conversa, como que está o nível espiritual da igreja. Como que está o nível espiritual de determinada pessoa? Se ainda está como um bebê, ou se já é um homem, uma mulher madura. Isso é tão importante, meu irmão, nós orarmos para que Deus transborde de pleno conhecimento da sua vontade, dando sabedoria e entendimento, porque muitas pessoas saem da igreja, ou ficam na igreja todo atrapalhado por lhe faltar conhecimento.
O Senhor falou: o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Já falei isso aqui várias vezes, tantos pastores já falaram, tantas e tantas outras. Somos a época mais bem abastecida de informações, de livros, bons livros ortodoxos, teológicos, mas nunca se viu um povo tão analfabeto biblicamente. Não estou dizendo que não saiba ler, estou dizendo das verdades doutrinárias que não atentam para isso, conhecem de tudo. Conhece de autoajuda, conhece todo tipo de sorte de doutrina herética, ou às vezes não conhece nada. Se chegar na sua casa uma pessoa trazendo uma doutrina herética, você vai aceitar aquilo numa boa, porque lhe falta conhecimento bíblico. Paulo está orando para isso, que este povo tenha conhecimento, que esse povo transborde sobre isso. Mas a segunda oração do apóstolo é que esse conhecimento, ele redunde em vida piedosa, em prática. Ele diz aí no verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não basta ter apenas informações, é necessário. Mas essa informação, essa doutrina escriturística, ela deve nos levar a ter uma vida piedosa. Quando nós olhamos a tradição calvinista reformada, nós vemos que eles tanto tinham uma autoestima pela pregação da palavra, pelas doutrinas, mas nós também temos toda uma tradição de homens piedosos. Homens que nós olhamos e que não somos dignos de chegar perto da piedade daqueles homens. Os puritanos, como que aqueles homens oravam, como que aqueles homens faziam a diferença na sociedade, mas não era uma diferença à parte de um conhecimento doutrinário. O conhecimento doutrinário estava linkado à vida piedosa e a vida piedosa ao conhecimento doutrinário. Uma coisa parte da outra. Se você é uma pessoa que é extremamente voltado para ajudar, uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa piedosa, mas piedade sem conhecimento bíblico, você vai fazer besteira. Piedade sem conhecimento bíblico, meus irmãos, com todo respeito, nós temos aí vários e vários espíritas que são extremamente caridosos, que são extremamente bondosos, mas falta o conhecimento bíblico. Falta entender a razão de estar fazendo aquilo. Então não basta só fazer, não basta apenas ter atitude, mas tem que ter também o conhecimento. Ou será que você vai querer que o seu filho, que a sua filha, faça qualquer coisa sem saber o porquê está fazendo aquilo? Ou para que você manda o seu filho ou sua filha para a escola? Estudar para quê? Basta apenas fazer as coisas? Não, a gente não se preocupa em mandá-los para a escola, a gente não se preocupa na nossa empresa em ensinar os nossos funcionários. Assim também nas Escrituras, Deus se preocupa em ensinar o seu povo, e depois o seu povo vai fazer. Primeiro você tem que aprender, para depois você saber o porquê que você está fazendo. Paulo também ora, para que sejamos fortalecidos com todo o poder, verso 11, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Ora para ter conhecimento, ora para ter uma vida piedosa, ora para ser fortalecido e ora acima de tudo. Isso aqui eu vejo para quebrar o nosso orgulho. Ora para a igreja ser humilde, para dar graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Acompanhe comigo o raciocínio do apóstolo. Deus ora, Tati, que o Senhor te enche de conhecimento, que o Senhor faça com que você viva uma vida piedosa, que o Senhor venha fortalecer a tua vida. Pode ser que tanto a Tati quanto eu, a gente pode cair de repente numa vaidade. Eu sei, eu estou fazendo isso, aquilo. Aí ele ora por fim, para que nós aprendamos a ser gratos. Gratos ao Pai que nos deu, foi Ele que nos deu isso, é Ele que nos fez idôneos, é Ele que nos concedeu a herança dos santos. Tudo isso aqui é uma oração de um pastor por uma outra igreja que não é a dele. Eu estava vendo o reverendo Augusto falando sobre esse texto, e muita coisa que eu me vali da obra dele,
ele dizendo bem assim para nós: pastores, aprendam a orar mais pelas outras igrejas. Porque aqui nós estamos vendo o quê? Estamos vendo o apóstolo Paulo orando por uma igreja que não foi ele que plantou. Que às vezes a gente está muito preocupado com a nossa, e a do vizinho a gente deixa para lá. E ele não, ele está preocupado com aquela igreja. E Paulo é humilde, irmãos. Dá uma olhadinha lá no versículo de número 7. Paulo diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Paulo é um apóstolo, Juvenal, e ele está chamando este pastor de conservo, meu amigo de ministério. Veja que não há arrogância nele. Ele poderia falar: eu sou um apóstolo, você é um pastorzinho de uma igreja pequena, de uma igreja que não tinha nem muito destaque naquela época. Ele poderia se virar e falar assim, mas ele fala bem assim: olha, ele é um conservo meu, um amigo de ministério, e para vocês, ele é o pastor de vocês. Deus o colocou aí para pastoreá-los. Então, diante de tudo isso, essas orações que Paulo faz, essa ação de graça, esse pedido para que a igreja seja cheio de conhecimento, agora no versículo 13, Paulo então ele vai dar o antídoto para o problema de Colossos, e para o problema nosso, e para o problema de toda a igreja, seja de toda a história, e principalmente a nossa, do século 21. Todo problema, ele só é resolvido quando nós colocamos Cristo como a supremacia, Cristo como alvo, Cristo como somente Ele, como foi dito lá na Reforma, solos Cristo, somente Cristo. A partir do verso 13, ele vai falar quem é Jesus e o que Jesus fez. Pasmem, só na leitura da palavra, não se apeguem na minha retórica, falando alto ou falando baixo, só a leitura desse texto em si, já deveria deixar você assim, admirado, quem é esse meu Senhor? Olha o que o texto diz: Ele nos libertou, Ele quem? Lá no verso 12, diz, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele, então ele que é Deus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele, Deus, está falando para a igreja: igreja, Deus libertou vocês em Cristo Jesus, Ele transportou-os do império das trevas para o reino da luz. Cristianismo fala de libertação. Nós tratamos sobre isso. É Cristo que liberta o homem do seu cativeiro do pecado. É Cristo que tira o homem da escuridão. É Cristo que tira o homem da ignorância. É Cristo que faz com que o maior filósofo, o maior erudito, aquele homem que é PhD em tudo, que ele se renda ao Salvador, ao carpinteiro, aquele que é simples. Ele tira, veja, o texto é claro, ele nos libertou do império das trevas. Algumas pessoas vão dizer que império das trevas diz respeito a entendimento, diz respeito à cegueira de cosmovisão. Ou seja, ele está falando: olha, vocês andavam no misticismo, porque aquela região da Ásia ali era uma região muito voltada para isso, tanto lá em Éfeso, quanto também aqui em Colossos. Mas só que tanto pode estar falando sobre esse tipo de cegueira intelectual, mas também nós não podemos nos esquecer, e se você é cristão, esse texto está falando para você, o que ele fez por você. Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. Então ele nos tirou da escuridão do pecado. Diz que nós andávamos segundo a carne, andávamos segundo os pensamentos, andávamos segundo o mundo, o curso desse mundo, segundo os principados e potestades, mas ele vos deu vida. Ele transportou você para o reino do Filho do seu amor.
olhe para mim, por favor. Eu não sou do teu coração, eu não sou Deus, é claro. E nem você são do meu. Podemos ter algumas evidências, deduções, se somos cristãos ou não. Esse texto aqui está falando para cristão. Quem foi transportado do império das trevas para o império, para o reino do Filho do seu amor, é aquele que é cristão. Você tem que se examinar. Você tem que fazer essa pergunta, analisar, saber se você está onde. Você está no império das trevas ou você está no reino da luz? Porque às vezes a gente fala uma palavra como se fosse para todos. Ele te transportou de um lado para outro. Mas é você que tem que se questionar. Você de fato foi transportado? Você de fato é um cristão? Você de fato é liberto em Cristo Jesus? Se não, meu irmão, a oportunidade, a voz do Senhor está bradando nessa noite. Mas questione-se, examine-se para saber onde que você está. Veja que o verso 14 vai dizer, e se por um acaso você não é um cristão, olha o que o cristão tem. No qual, em Cristo, nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Redenção, imagine, meus irmãos, um lugar cheio de escravos, pessoas presas, escravizadas, e para que elas sejam soltas, tem que ser pago um resgate, para que elas sejam libertas. A Bíblia fala que nós estávamos escravizados pelo nosso pecado, não conseguimos fazer outra coisa a não ser pecar, mas Cristo nos libertou com o sangue dele. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Esta é a redenção. A remissão dos pecados é o perdão. Então Cristo é aquele que transporta pessoas para o seu reino. Cristo é aquele no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. E o verso 15 vai dizer que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, é Ele que de fato reflete quem Deus é. Isso aqui, até o Nicodemos fala que é como se fosse um box na cara lá dos gnósticos, porque eles criam que existiam várias divindades dentro do seu conhecimento filosófico. Então, para eles, Jesus era mais um, que tinham vários, era um panteão de deuses, que linkava o verdadeiro Deus até chegar aqui na terra. Aí Paulo vira para eles e fala, negativo, ele é a imagem do Deus invisível. Ele que é a imagem do verdadeiro Deus, não é nenhum outro. E continuando ele diz, ele é o primogênito, ou seja, aquele que tem direito a toda a primogenitura, aquele que tem direito a toda a herança. E aí vem o verso 16 que diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É aqui, meus amados irmãos, que você entende o que é o protestantismo. É aqui que você entende por que a igreja protestante, por que os cristãos da época da Reforma romperam com Roma. Porque o culto deve ser só para ele, aqui está muito claro. Nele foram criados tudo, no céu, na terra, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso que vai ter pastor, caxia, no sentido de vamos colocar uma liturgia que fale só sobre o Senhor, uma liturgia cristocêntrica, teocêntrica, com músicas que não fiquem ali massageando o nosso ego, dizendo que está tudo bem na tua vida, que você é isso e é aquilo. Culto é para ele, meu irmão. É esse texto aqui e tantos outros que mostram de uma forma inequívoca por que nós damos toda a honra a Cristo. Por que nós exaltamos a Cristo? Rasgue isso aqui.
e você vai estar rasgando a essência da Bíblia. Rasgue isso aqui e você não se tornará mais um cristão. Eu não estou falando rasgar o papel, mas rasgar essas verdades do teu coração. Não existe cristianismo sem Cristo. Já dizia um certo pensador que pode até existir budismo sem Buda, confucionismo sem Confúcio, pode existir várias e várias seitas, pode existir espiritismo sem Chico Xavier, sem Allan Kardec, mas não pode, é impossível, cristianismo sem Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é o sacerdote, Cristo é o profeta, Cristo é o rei, Cristo é o juiz, Cristo é o soberano. Há mais de 2000 anos atrás, aqueles homens que estavam vendo Cristo ali, crucificado, um deles, que estava ali contribuindo na morte de Cristo, ele vira para o Senhor, diante de todos os eventos que estavam acontecendo, e disse: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. A demonstração de que ele era o Filho de Deus, você consegue imaginar naquela época, os túmulos se abrindo, os defuntos saindo daqueles túmulos, o véu se rasgando, as profecias se cumprindo. Quantas pessoas já foram salvas por este Cristo? Quantas pessoas já estão no céu por causa dele? E quantas vão para o céu por causa dele? Você consegue imaginar como que esse Jesus é bom, é maravilhoso? Ele pega na tua mão, ele te chama, ele te ajuda, ele anda contigo. Ele salva os teus filhos, salva a tua família, salva o teu casamento, muda a tua estrutura, muda a tua história. O mundo é dividido antes e depois dele, a Bíblia só tem sentido por causa dele, as narrativas todas são cristocêntricas, tudo aponta para ele. Por isso que o texto diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça, ele é o princípio, é o primogênito. Olha para isso aqui, irmãos. Quem é Jesus? É o primogênito entre os mortos. Vamos ler juntos, por favor, para ficar bem gravado. Ele é o primogênito. O que é primogênito? É o primeiro. É o primeiro de uma raça. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo de número 29, fala que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro de uma nova raça que está sendo formada dentre muitos irmãos. A graça e paz, meus irmãos. A graça e paz, irmãos. Amém? A graça e paz. Vocês, meus irmãos, em Cristo Jesus, vocês fazem parte. Ele é o primogênito que ressuscitou. Nós somos chamados. Vai chegar também o nosso momento da nossa ressurreição. Vai chegar também o nosso momento de recebermos um corpo glorificado como o dele. Vai chegar também um novo momento, esse momento maravilhoso, que eu imagino que é isso aqui que Paulo estava adiantando lá atrás, quando falou da esperança. A esperança, Tati, teus filhos, todos vocês, que nós vamos estar lá com o nosso Senhor. Ele é o primeiro, mas de muitos, de milhares. O pecado matou várias pessoas, mas a glória e a graça desse Senhor também salvou muito mais do que o pecado fez. E aí, para terminar, o texto diz, no verso 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por intermédio de Cristo, nós temos a reconciliação. Nós temos por intermédio de Cristo e a sua morte, ele vai nos apresentar perante o Senhor santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Agora vejam que após esse cântico maravilhoso, cristológico, eu fico assim rivalizando na Bíblia. Eu não sei se esse aqui, para mim, é o mais impactante, ou Filipenses 2, versículo 5, ou Romanos 3,
versículo 21 a 23, a gente tem ali alguns textos assim que é muito complicado, todos são maravilhosos. Agora vejam que tudo isso aqui, você que ouviu, Paulo falando lá para aquela época, agora vejam o que ele vai dizer para a igreja, no verso de número 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se é que permaneceis na fé. Essa palavra, meu irmão, como é que ela chega para você? Como é que essa palavra, nessa noite, chega ao teu coração? Você tem permanecido na fé? Você de fato é um cristão? Você está entre esses aqui que está falando sobre reconciliação com Ele? Você tem paz com Deus? Aonde você está nessa história? Aonde você está nessa narrativa? E aonde você crente, convertido? Aonde que você está na sua caminhada espiritual? Ele está escrevendo para uma igreja que ele falou que são santos e fiéis, mas que estavam entrando por problemas. E ele fala, se é que permaneceis na fé. Como que você está, meu? Como que está a sua condição? Essa é uma noite, em nome de Jesus Cristo, eu creio que é uma noite de reconciliação. Eu creio que é uma noite de enaltecimento de Jesus Cristo. É noite mesmo da gente engrandecer esse Cristo. Mas é uma noite de nós fazermos como Isaías fez. Isaías viu a glória de Deus, mas Isaías viu a miséria do seu coração. Aqui nós estamos vendo a glória de Cristo, mas também podemos contemplar quem somos. Porque quando você começa a exaltar esse Cristo, automaticamente você começa a falar, só Ele é assim. E como que eu estou? O jeito que eu estou. Eu termino, meu irmão, trazendo breves aplicações para nós. Primeiro, diante desse texto, vejam a importância do ensino na igreja. Não desprezem o ensino na igreja. Senhores presbíteros, meus amigos, meus conservos, na fé, pastor como eu sou, igual a vocês, nós devemos lutar muito, custe o que custar, para preservarmos a sã doutrina na palavra. Igreja cheia ou igreja pequena, igreja com 1000 ou igreja com 10, preguem a palavra do Senhor, perseverem na pregação do Evangelho, não parem de pregar o Evangelho de maneira nenhuma, de maneira que se um dia, seja qual for a notícia que tivermos, seja de qualquer pessoa, que possamos falar, aquele povo permanece firme na fé, aquele povo permanece em amor, aquele povo tem esperança, aquela igreja cresce, aquela igreja está firme, aquela igreja está cheia do Espírito Santo. Não podemos parar, irmãos, não podemos desistir. Isso aqui não é brincadeira, é a fé, é a verdade, é a nossa salvação, é aquilo que o nosso Senhor fez por nós. Não podemos titubear, não podemos colocar aquilo que Deus não quer dentro da igreja, é a palavra acima de tudo, continuando, perseverando. Que essa igreja sempre seja conhecida por essa marca do Evangelho, por essa marca da pregação. Que essa igreja seja conhecida, meus irmãos, como uma igreja também que se preocupa com outras. Nós temos aqui congregações, a igreja tem crescido aqui no sul do Piauí. Paulo está orando por outras igrejas. Nós temos que orar por Santa Luz, por Cristino Castro, por Corrente e por tantas outras igrejas e por obreiros que Deus vai levantar, e sempre nessa mesma pegada, Evangelho, exaltando Cristo. Cristo se agrada disso e vai levantar muitas pessoas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Cante conosco. Literalmente, cante conosco essa canção.
Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e a terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Antes de tudo e a todos os tempos, pela palavra, pois foi gloriado Deus em tudo ele pela supremacia. Mas a expressão ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Antes de tudo e a todos sempre, pela palavra, pois foi gloriado Deus e tudo ele pela supremacia. Mais nada pra ele não pertença, em tudo existe graça, não tem destino. Já não há mais nada e a ele não pertença, em tudo existe graça, não tem destino. Oh Deus, oh Senhor, nós te louvamos, ó Deus querido, nessa noite. Deus, nós temos a convicção que o Senhor nos trouxe aqui, a certeza que o Senhor está aqui neste lugar. Oh Jesus, de uma forma imperfeita, de uma forma limitada, de uma forma finita, nós tentamos engrandecer Teu nome, Senhor. É como se nós tentássemos subir, Deus, o Everest. E quanto mais nós tentarmos subir, a gente não consegue. Porque o Senhor é muito maior do que a gente pensa.
O Senhor é perfeito, o Senhor é Deus, é o nosso Senhor. Oh Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder cultuá-lo. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de podermos cantar para o Senhor. Obrigado por estarmos aqui, Deus, nesse domingo, nesse dia do Senhor. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos terem escutado a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pois eu creio, Deus querido, eu creio, Senhor, que o que eu sinto nesse momento também é sentido pelos meus irmãos. A Tua glória, a Tua graça aqui nesse lugar é notório, Senhor Deus. Oh, Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés. Eu peço, Deus querido, todos aqueles, Senhor, todos aqui, todos, Senhor, todos nós, que possamos nesse momento nos aproximar mais de Ti, que possamos, Senhor Deus, buscar a reconciliação, que possamos buscar mais de Ti, crescer mais na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e irmã, nós vamos terminar com a graça, com a bênção apostólica, com a bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, saia pensando, saia meditando em tudo que falamos aqui do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se disperse com outro pensamento. Jesus Cristo te ama, trouxe você aqui. Deus te ama pelo amor que Ele tem pelo seu Filho. Ele te trouxe aqui, eu não tenho dúvida disso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo, seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, hoje e para todo sempre, que possamos dizer amém. Meu irmão, sente só um pouquinho, deixa eu só dar um aviso, um rápido aviso. Primeiro eu quero cumprimentar, saudar com muita alegria todos os nossos irmãos. Eu não vou falar